Eu já comentei com a Alessandra, mas o nosso tema do dia não podia ser outro. Essa proposta de emenda constitucional que instituiu o estado de emergência no Brasil e abriu caminho para o governo Bolsonaro gastar mais de 41 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, vai aí uma Eletrobras, que só tinha uma, né? Vai aí uma dessas, só você pega uma estrutura dessa, só para vocês terem uma ideia, 41 bilhões de ajudas sociais, ponho muitas aspas nisso, para aliviar o sofrimento de quem ele mais despreza, que são as pessoas que dependem do Auxílio Brasil. E a classe que ele mais traiu, que são os caminhoneiros. Bom, para quem não é muito familiarizado com o tema, deixa eu explicar. A Constituição brasileira, que é a nossa lei maior, proíbe o governo de criar benefícios, favores destinados a pessoas físicas em ano eleitoral, como é esse agora. Nós estamos praticamente há 3 meses das eleições. É uma maneira que a Constituição colocou, que no mundo inteiro acontece, de manter a disputa minimamente equilibrada, evitando que o governante do dia, o presidente de dia, o governador do dia, o prefeito do dia, com uma canetada, tome medidas de caráter meramente eleitoreiro. Essa regra só não vale se o país estiver vivendo uma situação de calamidade ou de estado de emergência. Então, vamos lá, uma guerra, uma coisa de emergência de verdade. Pois bem, Bolsonaro, que não respeita lei nenhuma, aproveitando, inclusive, que a nossa Suprema Corte, enfim, infelizmente, vamos ter uma esperança ainda, né? Enfim, pois bem, o Bolsonaro usou exatamente essa brecha para tentar burlar a lei e remendar o seu fracasso. Ele enviou e o Senado aprovou essa proposta de emenda à Constituição que institui o estado de emergência sob a alegação, veja bem, repare bem, sob a alegação, a emergência no Brasil é de que a guerra na Ucrânia, iniciada há 5 meses atrás, elevou os preços do petróleo, causando impactos sociais em cascata. A emenda à Constituição, essa proposta, ainda vai passar pela Câmara dos Deputados, ela não está valendo ainda. Mas, infelizmente, sabendo do jeito que o Lira manipula tudo lá, e a maioria de gente corrompida pelo orçamento secreto, e ladroeiras assim, formalizadas, inclusive com emendas à Constituição, não é? Tudo indica que vai passar. O que nós estamos assistindo é uma farsa gigantesca, sabe, uma tentativa de manipulação absurda do sofrimento, da nossa pobreza, e uma armadilha política armada pelo governo, que infelizmente o nosso Senado Federal, ou a Câmara tem essa possibilidade de não deixar, não está tendo a firmeza e a coragem de reagir. Bolsonaro, por incompetência e insensibilidade, deixou que a miséria se alastrasse pelo país e passou todo o seu governo de olhos fechados para o drama do povo. Agora, que se aproximam as eleições, cria uma espécie de engana-povo. Eu acho que ele está muito enganado, mas é um engana-povo monstruoso, que só vai durar, meu irmão, presta atenção e ajude o nosso povo a entender, até dezembro. Ou seja, nosso programa, e eu luto por isso há muitos anos, defende que a gente estabeleça na Constituição, para acabar com essa molecagem de véspera de eleição, um programa de renda mínima de cidadania, que eu vou dar o nome do Eduardo Suplicy, porque é o grande campeão dessa luta, não é? Para que toda a miséria seja para sempre esconjurada do Brasil. E eu aponto de onde é que vem o recurso, vinculando um tributo sobre as grandes fortunas de 0,5% a 1,5% apenas e tão somente sobre os patrimônios maiores do que 20 milhões de reais, que arrecada os 70 bilhões de reais necessários para fechar essa conta. Está tudo estudado. Por que não propõe isso? E nós o apoiamos. Não. Eles vão colocar agora, veja como é grave o nosso povo que está machucado como está, humilhado como está, passando fome, não é maneira de dizer não como está, vai receber essa coisa, não lê em jornal, não tem tablet nem internet para assistir nossa live, eles acham que isso vai ser para sempre. Quando passar a eleição, acaba. O que vai acontecer com o povo brasileiro? Que efeito isso vai ter na confiança que o nosso povo tem, ou já é um restinho na democracia, se esses canalhas do Bolsonaro e, infelizmente, no Congresso Nacional, tem coragem de fazer isso. Essa tentativa de enganar é muito monstruoso mesmo, porque só vai durar 4 meses se conseguirem pagar ao tempo. Bom, ele que está tentando ganhar de todas as formas uma eleição que já perdeu, o Bolsonaro, transformou essa proposta de emenda à Constituição infame na maior fraude eleitoral destas eleições. Logo ele,
que vive semeando fantasmas de risco, de fraude na contagem dos votos. Vocês veem isso toda hora. Algo que simplesmente não existe, fraude nas urnas nunca existiu e nunca existirá. A sua PEC, a sua emenda à Constituição malandra, é uma hiper pedalada fiscal que fere a Constituição, é uma emenda inconstitucional e a lei de responsabilidade fiscal. E é um caminho à margem da lei que leva o Brasil para onde Bolsonaro sempre quis. O de finalmente nos transformar, de uma vez por todas, numa republiqueta de banana. Aberto esse precedente, que já é maléfico em si mesmo, qualquer presidente, raciocine junto comigo, aberto esse precedente, qualquer presidente daqui para frente pode inventar um estado de emergência às vésperas de qualquer eleição e fazer jorrar dinheiro com o único objetivo de ganhar votos. Isso é uma fraude, isso é uma vergonha. O verdadeiro estado de emergência que nós vivemos é esse que nos tornou reféns de um governo corrupto, de um presidente picareta e genocida, e, ao que parece, não encontra nenhum freio institucional capaz de detê-lo. Isso é o que mais me choca. Nenhum freio institucional capaz de detê-lo. Temos um legislativo acuado, de um lado, pelas labaredas de uma tragédia social, muita gente bem intencionada, que não quer fazer qualquer coisa possível para ajudar o pobre, mas, por outro lado, pressionado por um rolo compressor de uma maioria oportunista e corrupta como o tal Centrão. Tão grave quanto